Game Boy Advance. Este incrível portátil de 32 bits me fez guardar o dinheirinho da merenda para comprar um na época. Pois é, sempre quis ter um Game Boy. Até que finalmente consegui arrecadar um dinheirinho para comprar logo o Game Boy Advance. No início, o Game Boy Advance veio em 3 cores: Ártico, Índico e Glacial. Na ocasião, eu dei o dinheiro para um tio meu ir lá comprar. O que eu queria era um Ártico. Só que quando meu tio chegou à loja, o Ártico e o Índico já tinham sido vendidos, sobrando então apenas o Glacial. Mas enfim, tudo bem, independente da cor que viesse, para mim já estava bom, pois o que eu queria mesmo era jogar os lançamentos que estavam por vir. E cara, vou te falar, tem cada jogão nesse portátil, vou te contar. Por isso hoje estarei fazendo um top 10 jogos de Game Boy Advance que eu mais gostei. Não são necessariamente os melhores, mas são aqueles que marcaram parte da minha vida. E você, já jogou o Game Boy Advance? E se jogou, deixe nos comentários quais são os jogos que você mais gostou e que fez parte de alguma maneira na sua vida. E em 10º lugar, 007 Nightfire. Lançado em 17 de março de 2003, desenvolvido pela JV Games e publicado pela Electronic Arts. Para muitos, esse game aí não é lá essas coisas, pois para mim ele é fantástico. Poxa vida, jogos em primeira pessoa para um portátil era algo incrível para a época, e eu não poderia deixar de jogar este game genial. Diferente de outros FPS para o GBA, 007 Nightfire conta com elementos 3D reais. Um bom exemplo disto é visto logo no início da primeira fase, onde nos deparamos com um caminhão inteiramente em 3D. Elementos como este vão surgindo ao longo do jogo. No entanto, os inimigos é algo à parte, eles são sprites 2D sem profundidade. Particularmente, eu não gosto muito desse tipo de design, mas considerando as limitações do portátil, ainda assim é aceitável. Outra coisa que ficou bacana e incrível para a época eram as vozes digitalizadas dos inimigos. O game ainda conta com uma história totalmente nova, não derivada de filmes ou livros. Esse jogo aí, como qualquer game antigo, ele é difícil e desafiador. Para fechar ele, requer um pouco de paciência. E na minha humilde opinião, esse jogo aí, ele é um dos melhores jogos de FPS para o GBA. Em 9º lugar, Super Street Fighter 2 Turbo Revival. Pois é um nome bem longo para um jogo do Street Fighter. Lançado em 2001 para o GBA, este port traz algumas novidades. Não agradou a todos devido à ausência de botões que o Game Boy apresenta. Jogadores mais experientes costumam usar mais botões para executar combos mais longos. O Game Boy apresenta apenas os dois botões da frente, o B e o A, e os dois de ombro, o L e o R. Confesso que não sou nenhum jogador profissional, por isso para mim não fez tanta diferença assim. Mas ainda assim é um excelente game para se divertir com os amigos. E para aqueles que não sabem jogar, né, existe a opção de apertar Select durante a luta e você executa os combos especiais como Hadouken, Shoryuken apenas apertando um ou dois botões. O game apresenta os 16 lutadores das versões clássicas e mais 2 personagens secretos, que na verdade é um único personagem, só que em versões diferentes. Trata-se do Akuma, ou o Gouken, ele na versão normal e na versão Shin Akuma. Para destravar o Akuma é necessário fazer 5.000 pontos. Para destravar o Shin Akuma é necessário fazer 9.999 pontos. Esses pontos ficam localizados na tela de menu, na parte inferior. Você vai jogando o game e vai acumulando pontos, até destravar os personagens secretos. Eu confesso que eu não sabia dessa informação. Eu ia jogando o jogo e do nada destravava o personagem. Essa informação eu só recebi durante umas pesquisas que eu fiz no Google há pouco tempo, que eu fui descobrir que para desabilitar o Akuma é necessário fazer 5.000 pontos e o Shin Akuma 9.999. Pois é, naquele tempo eu quase não acessava a internet. Eu ia me guiando mesmo com auxílio de revistas. E na ocasião eu tinha alugado esse jogo, eu só consegui liberar o Akuma normal. Aí passou o prazo de entregar o jogo, não tinha liberado o Shin Akuma. Na verdade eu nem sabia até ontem que tinha o Shin Akuma. Então,
Saindo dos personagens e indo para os cenários, aqui temos 3 novos cenários, sendo eles o cenário de Ken, de Guile e de Bison. A Chun-Li e o Balrog ficaram com o cenário da trilogia Alpha. O Ryu ficou com o cenário de Street Fighter 3. O cenário de Zangief foi editado em alguns aspectos. O restante dos lutadores mantém os seus cenários anteriores. O game também apresenta belas ilustrações feitas por Edaya. Não tenho muito o que falar sobre ele. Não encontrei informações suficientes na internet. Apenas sei que ele é um gênio na arte da ilustração. Esse game sempre vai me trazer boas lembranças. Me recordo de quando eu jogava na varanda da casa da minha avó, com o meu primo e um amigo. Nos divertimos muito naquele dia. Com animações extremamente rápidas, gráficos inacreditáveis e a jogabilidade com a assinatura da Capcom, fazem com que Street Fighter 2 Turbo seja o jogo de luta mais respeitado de todos os tempos. Em oitavo lugar, Boktai, The Sun is in Your Hands. Lançado em 2003 pela Konami e desenvolvido por Hideo Kojima, isso mesmo, o cara que criou o Metal Gear Solid e o atual Death Stranding. Aqui assumimos o papel de Django, um caçador de vampiros que porta a Gandel Sol, uma arma de raios solares. O objetivo do protagonista é vingar seu pai, que foi morto por um vampiro chamado Conde. A trama vai ganhando mais profundidade com o passar do game. O destaque desse jogo fica por conta do seu cartucho. Este é um cartucho padrão de Game Boy Advance. Este é o cartucho de Boktai. Notaram a diferença? A extremidade superior é bem maior. Isto é devido a um componente adicional. Aqui temos um sensor de luz do sol. Esta é a imagem traseira do cartucho. Está vendo esse quadradinho preto? É aí que a luz solar é capturada. O cartucho de Boktai fica exatamente assim. A parte superior fica exposta, já cartuchos padrões encaixam de maneira compacta. A luz do sol dentro do jogo é primordial para o desempenho do jogador, pois através da luz do sol, que é a arma do protagonista, a Gandel Sol, ela é recarregada, já que os inimigos são criaturas malignas sedentas por sangue. O game é ajustado de acordo com a hora que você for jogando, sendo de manhã, de tarde ou de noite. Dentro desses horários, a experiência é sempre diferente, sendo mais desafiador jogar à noite, já que não tem a luz do sol. Até mesmo em dias chuvosos, é quase impossível jogar esse jogo. Em determinadas situações, como na hora de purificar o inimigo, é necessário estar de dia, e em um dia ensolarado. Eu vou sempre me lembrar desse game com muito carinho. Eu, na verdade, nunca terminei ele, Eu não costumava comprar jogos na época. Eu só comprei 2 jogos para Game Boy, O Game Boy Advance ele tem retrocompatibilidade. Eu comprei um jogo de Game Boy Color, que era uma coletânea do jogo Zelda, o Oráculo das Eras e o Oráculo das Estações, e comprei um game de Game Boy Advance. E eu nunca terminei, eu sempre alugava. Eu alugava lá na locadora de Zezinho. Nem sei se está aberto ainda hoje, eu sempre joguei lá. Era uma locadora maravilhosa. Quase todo final de semana eu sempre ia lá alugar o jogo. A locadora do Zezinho, que fica ali nos arredores da Praça Zé Garoto, em São Gonçalo. Essa locadora pra mim era o paraíso dos games. Não terminei esse jogo justamente por causa do sensor. Eu aluguei no final de semana e eu tinha coisas para fazer durante o dia e normalmente eu jogava mais à noite. E jogava de dia poucas vezes. E nesse período de jogar de dia eu nunca consegui terminar o jogo. Houve até uma situação engraçada, que meu tio, o mesmo tio que comprou o Game Boy, que foi lá na loja comprar o Game Boy, nós estávamos conversando, e esse tio falou com um colega meu. Ele tá jogando aqui um jogo que só dá pra jogar de dia e de tarde. É um jogo com luz solar, que tem um sensor de luz solar, explicou o meu colega. Meu colega tirou uma com minha cara, ele disse: "Poxa, agora eu estou entendendo por que ele tá tão bronzeado." Esse colega não, esse amigo, é um amigo de infância.
E caraca, eu nem tava tão bronzeado assim. Como eu disse anteriormente, eu quase não jogava ele de manhã. Mas por algum motivo ele viu que eu estava bronzeado. Esse jogo é fantástico. A imersão que ele traz pro jogador é incrível. E assim, se vocês sentirem interesse de jogar um jogo de ação, aventura, com um pouco de stealth ao estilo Kojima, né? Boktai sem dúvida é uma excelente opção para jogar. Ah, e outra dica, não esqueça o protetor solar. Em sétimo lugar, Wario Land 4. Lançado em 2001, este na verdade é o sexto game da série Land, tendo como Super Mario Land, Super Mario Land 2, Six Golden Coins, Wario Land, subtítulo Super Mario Land 3, depois Wario Land 2, todos esses para o Game Boy clássico. Mais tarde, o Wario Land 3 para Game Boy Color. E tempos depois, o Wario Land 4 para Game Boy Advance. O Wario, né, para aqueles que não conhecem, é como se fosse a versão do mal do Mario. Ele foi introduzido em Mario Land 2 como o vilão do jogo. E depois, posteriormente, a Nintendo achou legal colocar ele como protagonista, né? E a Nintendo acertou, né? Porque realmente o Wario é um personagem legal e divertido de se jogar. E depois da série Land, o Wario está sempre presente em jogos da Nintendo, como Mario Party, Mario Kart, Mario Tennis, e está sempre ali como personagem selecionado. Bom, a história de Wario Land 4 começa com o Wario, né, descobrindo através de um jornal uma pirâmide de ouro em meio a uma profunda floresta. Então ele entra no seu carro estiloso e parte em busca dessa pirâmide. Então a aventura do Wario começa a partir daí. Aqui é um pouco diferente de games de plataformas convencionais, onde é necessário chegar até o fim da fase para podermos concluí-la. Em Wario Land 4 é necessário encontrar uma chave, apertar o botão e voltar antes que o tempo acabe. E além disso, é necessário coletar 4 fragmentos de uma joia. Essas joias são importantes para destravar a porta do chefão. Ou seja, esta joia é extremamente importante para o progresso do jogo. Existe também um item opcional, que é um CD. O Wario também possui habilidades além do Mario. Ele pode dar uma investida, uma espécie de ombrada e um pulo seguido de uma martelada, com o traseiro. Outra coisa que foi herdada de jogos anteriores é a capacidade que o Wario tem de se transformar. Ele pode assumir várias formas, tais como molas, né, que lhe permite saltar mais alto, ter a cabeça inchada que nem um balão para poder flutuar. Ele também fica super gordo e com o peso ele pode quebrar blocos que não eram possíveis quebrar antes, entre outras. Essas transformações não são adquiridas por meio de power-ups que possam ser coletados durante a fase, mas sim quando ele é atacado por determinados inimigos. E essas transformações, cara, são hilárias. Eu lembro de sempre dar boas risadas com o Wario com esse jogo. Esse jogo é divertido e engraçado. No entanto, a dificuldade dele vai aumentando significativamente conforme você for avançando. Talvez jogadores mais novos não vão se agradar tanto dele assim. Sim, mas eu recomendo. Se você busca um jogo diferente do Mario, o Wario Land 4 com certeza é esse jogo. E certamente diversão aqui não vai faltar. E em sexto lugar, Mario Kart Super Circuit. Eu não gosto muito de jogos de corrida, né? Mas para Mario Kart eu abro uma exceção. Este é o terceiro game da franquia Mario Kart. No entanto, alguns o consideram um remake de Super Mario Kart para Super Nintendo. Bom, aqui temos 8 pilotos selecionáveis: Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Wario, Donkey Kong e o Bowser. Cada um deles com suas características próprias. O Mario e o Luigi são personagens medianos. Eles são uma excelente opção para jogadores iniciantes. Peach e Toad são personagens mais leves, com boa aceleração. O Toad é meu personagem preferido. O Yoshi, ele tem boa aceleração e peso quase mediano. Eu também gosto dele. Já Donkey Kong e Wario são mais pesados e tem pouca aceleração. E o Bowser, ele é muito pesado e pouca aceleração. Esse cara aí é só para os profissionais mesmo. Eu mesmo não consigo jogar com ele. Nesse jogo tem as 4 copas principais. São elas Cogumelo, Flor, Raio e Estrela. E a última aqui é a Copa Especial. Cada Copa tem 4 pistas.
A Copa é por pontos corridos. O primeiro colocado ganha 9 pontos, o segundo ganha 6, o terceiro ganha 3 e o quarto ganha 1. O restante não ganha nada. E se porventura você chegar em quinto lugar para baixo, você perde uma vida e a pista repete novamente. Então, como eu disse anteriormente, muitos o consideram como um remake, e isso é devido a um extra que tem dentro do jogo. É necessário botar troféu de ouro em todas as copas, incluindo a especial. Depois você tem que voltar em uma das copas e coletar mais de 100 moedas. E ainda por cima tem que colocar troféu de ouro, hein? Então vai destravar a Copa Clássica de Super Nintendo. A Copa que você coletou as 100 moedas. Após fazer isso, basta selecionar a Copa, apertar LR e a Copa de Super Nintendo vai estar habilitada. E cara, vou te falar, para botar troféu de ouro no nível 150 cilindradas não é tarefa fácil, já que a inteligência artificial dos adversários são extremamente altos. Essa gameplay rolando de fundo aí é uma gameplay minha. Eu tô jogando no nível 150 cilindradas e não foi fácil gravar lá. E assim, é muito difícil, a todo momento eles estão usando algum item. Não é tarefa fácil jogar nesse modo. Anteriormente eu tinha gravado outras gameplays que ficaram horríveis. Eu não estava conseguindo ter um bom desempenho de jogo. E assim, eu não queria colocar com 50 cilindradas, que ia ficar muito feio. Então eu optei mesmo para jogar com 150 cilindradas. Porque sim, eu queria jogar desse jeito. Foi bem desafiador. Eu voltei nos tempos em que eu jogava desse jeito. Ele também tem outros modos, além do GP, né, o Grand Prix. Ele também tem um modo batalha, visto em jogos anteriores. No Game Boy Advance dá para jogar até 4 pessoas ao mesmo tempo, cada um com seu Game Boy e todas linkadas por meio do cabo Game Link. Eu nunca joguei desse jeito não, gostaria muito de jogar um dia assim. E parece que para jogar com os 4 junto no campeonato é necessário que cada um tenha o seu cartucho do Mario Kart. Para jogar em outros modos só basta só ter um cartucho. E sem mencionar o gráfico desse jogo, que é muito bonito, ele é muito bem colorido, né? Como eu havia dito, esse é o terceiro Mario Kart. O primeiro é o Super Mario Kart de Super Nintendo. O segundo é o Mario Kart 64 de Nintendo 64. O que reforça esse jogo ser um remake é que ele não tem relevo igual ao Mario 64. Ele é totalmente plano, semelhante ao do Super Nintendo. E outra coisa é na tela de título, onde é apresentado a data de lançamento de Super Mario Kart, que é 1992, junto com o lançamento de Mario Kart Super Circuito, que foi lançado em 2001. Me desculpe, mas eu o considero como um jogo original, né? Esse jogo ele é muito divertido, eu me lembro de ter levado esse jogo lá pra escola, lá o pessoal se amarrando. É difícil encontrar pessoas que não gostem de Mario Kart. Pô, Mario Kart é muito maneiro. É claro que a gente só jogava no intervalo e na hora do recreio, né? Eu jogava lá no colégio Dr. João, ali em Noan. E olhem aí, eu cheguei em segundo lugar, mas mesmo assim consegui ficar em primeiro no campeonato, na Copa, né? Por um pontinho fiquei em primeiro. Consegui pegar o troféu de ouro suado nessa gameplay aí. Foi muito difícil fazer essa gameplay. Uma coisa que tem em todo o Mario Kart é essa celebração depois que termina uma Copa, entre os 3 primeiros colocados. Se você terminar a Copa abaixo, né, em quarto colocado, aparece uma tela de Game Over, uma apresentação de fim de campeonato. Ali eu tirei Rank E, provavelmente foi por causa das coletas das moedas, que não foi 49 só. Nossa, esse jogo aí é muito bom. E eu recomendo, um jogo de corrida para Game Boy Advance com certeza é Mario Kart Super Circuito, melhor jogo de corrida pro GBA. E em quinto lugar, Mario Luigi Superstar Saga. E mais um game do simpático bigodudo da Big N marca presença nessa lista. E eu não poderia deixar de jogar esse divertido game de RPG, lançado em 2003 pela Nintendo e desenvolvido pela Alpha Dream. Aqui, Mario e Luigi saem em uma jornada para recuperar a voz da Princesa Peach, que foi roubada pelo embaixador do Reino do Feijão. Sim, isso mesmo, o embaixador do Reino do Feijão, ou entre aspas, né, um falso embaixador faz uma visita até o Reino dos Cogumelos e rouba por algum motivo a voz da Princesa Peach. Então, depois que isso acontece, Bowser chega para sequestrar a princesa.
Só que, ao saber que a princesa teve a voz roubada, ele desiste, já que agora ela fala palavrões explosivos. É pelo menos isso aí que parece. Então ele vê que não é uma boa ideia sequestrar a princesa Peach nesse momento, já que ela fala palavrões explosivos, isso poderia prejudicar o seu castelo. Então, de maneira hilária, ele pede para o Mario fazer alguma coisa. Engraçado, Bowser, o vilão da história, pedindo ajuda para o Mario. E na verdade ele até ajuda o Mario e o Luigi a conduzi-los até o Reino do Feijão com aquele navio que ele tem, aquele navio voador dele. Então a jornada de Mario e Luigi começa quando eles chegam até o Reino do Feijão. Esse jogo ele é muito bom, né? O Reino do Feijão é bem bonito, né? E a jogabilidade aqui é um tanto diferente. O botão A é dedicado ao Mario e o B ao Luigi. O jogo apresenta um sistema de batalhas por turno, visto em outros jogos de RPG do Mario. Sim, anteriormente já houve jogos do Mario do estilo RPG. Mario Luigi Superstar Saga é o terceiro game de RPG lançado do Mario. O primeiro foi lá na época do Super Nintendo, como Super Mario RPG Legend of the Seven Star. Mais tarde, a Nintendo nos presenteou com Paper Mario para Nintendo 64. Mario Luigi Superstar Saga é o primeiro da subsérie Mario Luigi. Anos mais tarde saíram outros jogos de Mario Luigi para o Nintendo DS, só que eu não joguei eles, então não sei como eles são. Outra coisa é que o game apresenta um visual artístico diferente, eles são retratados com uma aparência mais cartunesca, bem diferente de jogos habituais do Mario. E outra coisa que foi visto em jogos anteriores do Mario é quando você aumenta de nível, você pode escolher alguns status a serem aumentados. Eles são HP, que é pontos de vida, né? Bros P, que é ponto de magia para executar os golpes especiais. O Power, que é a força. Def, defesa. Speed, velocidade. O Stasher é o mesmo que Luck, que no caso aqui é a sorte. E além de usar os golpes tradicionais, né, eles também podem ser equipados com um martelo e podem ser usados durante as batalhas. E aqui o trabalho em equipe é extremamente necessário. O Luigi ele pode fazer tipo um helicóptero, né, para planar, e o Mario ele bebe uma quantidade de água que fica tão pesado que o Luigi ele tem que pisar em cima dele para ele dar aquela jorrada de água e apagar o fogo de algumas pedras. Essas habilidades servem para você progredir no jogo, na sua jornada, né? Enfim, esse jogo para mim ele é bom, ele é divertido, o humor dele é na medida certa, nada muito exagerado. Então para mim, a minha conclusão é que esse é um excelente jogo de RPG do Mario, né? Sempre vai me trazer boas lembranças esse game. E em quarto lugar, Advance Wars. Lançado em 2001 pela Nintendo e desenvolvido pela Intelligent System. Aqui o jogador assume o papel de conselheiro de operações do exército de Orange Star. Esse nome é só conhecido aqui no ocidente. Lá no Japão, onde foi feito o jogo, é conhecido como Red Star. E estamos em guerra contra o país chamado Blue Moon. Começamos o jogo já no meio da guerra. A pergunta é: quem começou a guerra nunca é respondida. Os outros conselheiros de operações, eles só respondem que estão se defendendo de ataques do inimigo. E só mais adiante que essa pergunta é respondida. Esse jogo é um RPG por turnos, é um RPG tático na verdade. Cada conselheiro de operações pode conduzir suas unidades militares pelos territórios. Essas unidades militares são infantaria mecanizada, né, que são os caras mais pesados com lança-foguete. Tem também tanque médio, tem helicópteros, navios, jatos, veículos de guerra, né? Essas são as unidades militares presentes dentro do jogo. E além do exército, nas unidades militares, aqui também contamos com a ajuda dos nossos auxiliares, que na verdade eles são outros conselheiros, só que eles agem em conjunto com o jogador. Esses conselheiros, então, eles nos ajudam com habilidades especiais, desde aumentar a energia das unidades até o poder de fogo de cada uma delas. Esse jogo ele é bem divertido. Ele é o único jogo da lista que eu não joguei diretamente no Game Boy Advance. Esse jogo eu joguei no emulador, né? Mas eu decidi colocar ele na lista porque eu joguei ele na ocasião em que eu jogava o Game Boy Advance ainda.
Então, quando eu fui até a locadora lá de Zezinho para alugar algum jogo, e notei que já não havia mais jogos a serem alugados por mim, porque eu já joguei a maioria, né? Então, folheando a pasta de PC, notei que havia emuladores lá. E vi que tinha emulador de Game Boy, né? De Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Clássico. Então eu perguntei ao rapaz que trabalhava lá. Aí ele me orientou, né, direitinho, falou que ali tinha vários jogos bons, jogos que não havia na locadora. Então eu decidi comprar um, eu pedi para ele gravar para mim. Então ele gravou e eu conheci o Advance War dessa maneira. Esse jogo eu costumava jogar sempre à noite, né? Num período onde minha mãe, ela tinha retornado aos estudos. E ela e meu irmão iam pro colégio juntos no período da noite. E nesse período que eu costumava jogar, eles iam, eu logo ligava o meu PC. O PC era bem simplesinho, na época a gente nem tinha internet, por esse motivo que eu acabei comprando o CD. Haviam outros jogos dentro desse emulador, só que o que eu mais gostava era o Advance War. Havia um também que era Tactic Ogre, era um jogo maneiro também de RPG tático. Só que o Tactic Ogre tinha muito diálogo, por esse motivo que eu não me aprofundei tanto na história, porque eu não manjo muito de inglês. Então decidi jogar mais Advance War, que ele era mais simplesinho. Então eu sempre vou ter boas lembranças, né, devido a esse motivo, né, eu conheci a partir da locadora de Zezinho e sempre jogava nesse período aí de que meu irmão e minha mãe estudavam. Na verdade, todos os jogos dentro da lista eu conheci, né, por causa essa locadora do Zezinho. Como eu disse antes, ela para mim era o paraíso dos jogos. Sempre quando eu chegava lá, me fascinava lá os bonequinhos, os action figures, né? O stand de jogos dele era tudo bem organizado. Essa locadora era um sonho. Pô, e a locadora era na casa dele. Olha só que maneiro. E pra mim, esse daí é um dos melhores jogos de estratégia já criados para o Game Boy Advance. E finalmente chegamos aos 3 últimos jogos. E a medalha de bronze vai para esse incrível jogo, Metroid Fusion. Ele é tenso, sombrio e enigmático. Aqui a protagonista, a Samus Aran, está escoltando um grupo de cientistas no planeta SR-388 para coletar amostras de seres vivos. Após matar uma criatura agressiva, Samus se depara com uma forma de vida desconhecida. Ela tenta destruí-los, mas infelizmente é atacada. Mais tarde, ela descobre que essa tal criatura é chamada de Parasita X. Depois do ataque, Samus fica doente e sem condições de continuar com a escolta. Com isso, ela retorna à estação. Mas no meio do caminho ocorre uma tragédia. O Parasita X invade o seu sistema nervoso central, fazendo com que ela perca a consciência enquanto pilota sua nave. Com isso, ela acaba colidindo contra um cinturão de asteroide. E por sorte, o sistema de emergência injeta ela antes do impacto. Então ela é resgatada do espaço e levada ao QG da Federação Galáctica. Infelizmente, durante o trajeto até o QG, o Parasita X se multiplicou muito no corpo dela e desastrosamente rompeu grande parte de sua armadura. Mas o que veio a seguir foi ainda pior. Os componentes orgânicos do seu traje tornaram-se minuciosamente interligados com o sistema nervoso, que já não era possível removê-lo normalmente durante o seu estado de inconsciência. A solução foi remover grande parte dele cirurgicamente. Com isso, a aparência de Samus fica drasticamente alterada. E mais um drama ocorre aqui. Os médicos perceberam que o Parasita X estava em um número tão grande no seu sistema nervoso que seria impossível exterminá-los. As chances de sua sobrevivência eram claramente baixas. Mas nem tudo está perdido. Foi aí que descobriram uma cura. Foi sugerido o uso de uma célula de um Metroid para produzir uma espécie de vacina. E em pouco tempo, os parasitas que a infestaram foram exterminados. Então Samus ela consegue a cura por meio dessa vacina. Isso explica o motivo da aparência diferenciada de Samus neste jogo. Ela torna-se azul e amarelo, com um elmo rosa escuro e um visor azul. A roupa também torna-se mais anatômica.
E durante o processo cirúrgico, os cientistas, né, que Samus estava escoltando levaram para o laboratório de pesquisas espaciais as amostras coletadas no planeta SR-388, incluindo a armadura removida de Samus durante a cirurgia dela. Foi tudo levado para esse laboratório. Então acontece uma explosão lá e quando Samus se recupera por completo, logo é chamada para ir para lá investigar. Então só a partir daí que você começa a já ter o controle do personagem. E essa foi a tensa introdução de Metroid para o GBA. Esse game ele foi produzido e publicado pela Nintendo em 2002. E seguindo os jogos anteriores da franquia, aqui temos uma enorme área a ser explorada. Aqui você precisa se dirigir até as salas de navegações para receber informações de como progredir no jogo. Esse jogo requer muita atenção e habilidade no controle, já que aqui a jogabilidade é um tanto diferente de jogos de tiro convencionais. E também tem que prestar muita atenção nos cenários, como rachaduras em parede. Tudo isso é para você progredir no jogo, e tem que ter uma boa memória para lembrar de certos itens que você deve usar em salas anteriores, esse tipo de coisa. Como foi visto na introdução, Samus agora ela é imune ao Parasita X, graças à vacina Metroid que ela recebeu. Esse jogo tem gráficos incríveis, uma boa trilha e uma história fantástica. Tudo isso com a assinatura da Nintendo. E na época em que eu joguei, eu aluguei, ele na locadora lá de Zezinho e consegui zerar. Esse é um tipo de jogo que acaba pegando a pessoa pela curiosidade. Quanto mais você vai explorando os setores, mais você vai querendo saber o que vai acontecer. E foi genial, a forma como esse jogo foi feito. E esse foi um dos motivos, que me fez terminar o jogo. Lá na época do Super Nintendo eu cheguei a jogar o Super Metroid. Só que eu não manjava muito e eu achava estranho. Não sei se era coisa de que será que era muito novo. Aí eu acabava que nem ligava muito. Então depois que eu vi o Metroid Prime de Nintendo GameCube, me interessei em jogar o do Game Boy Advance. E assim, se você já jogou os outros Metroid e nunca jogou o do Game Boy Advance, eu recomendo. Até porque na ordem cronológica oficial, Metroid Fusion seria o último jogo, seria no caso a última missão de Samus. E olha, tenho certeza que você vai se divertir muito com esse jogo. E se você já jogou Metroid e não jogou do GBA ainda, se liga nessa cena aí. Agora me diz se você não tá curioso pra jogar logo o Metroid Fusion, pra saber quem tá usando sua antiga armadura. E perto do topo da lista com a medalha de prata, temos ele, Mega Man Zero. Ele é rápido, agilidoso e destemido. Nesse jogo, Zero é acordado aproximadamente 100 anos após os eventos da série X, pela cientista Ciel, e se vê em um mundo completamente diferente, contando com uma tecnologia muito superior à da sua época. Humanos e Reploides vivem pacificamente em uma cidade intitulada Neo Arcadia. Entretanto, o custo de tal serena forma de vida é logo revelado por inúmeros Reploides sendo executados em campos de concentração sobre a injusta acusação de rebelião contra a sociedade humana. O motivo de tal radicalismo era a crise de energia enfrentada no momento. E, ao que parece, a solução encontrada naquele momento era a eliminação de todos os Reploides. Zero logo se alia a um grupo de Reploides fugitivos, que luta por igualdade de direitos para humanos e Reploides, liderados por Ciel, humana que compartilha dos mesmos ideais. Entretanto, Zero descobre que o líder de tal sociedade é ninguém menos que um clone de seu melhor amigo, o X, com quem lutou lado a lado contra os seguidores de Sigma nas guerras Mavericks. Então essa é a tensa história de Mega Man Zero. Antes de eu alugar esse jogo, eu li uma matéria quando saiu na Nintendo World e dizia que o vilão desse jogo seria o X. Aí eu fiquei, o vilão vai ser o X?
Então, por essa curiosidade, eu fui lá alugar o jogo para tentar ver o que aconteceu para o X virar o vilão da história. Só foi quando eu joguei que eu descobri que na verdade se tratava de uma cópia. E a série continua com uma temática mais madura, na qual era presente na saga X, tendo como tema corrupção governamental e luta pela igualdade, mostrando um enredo excepcionalmente detalhado. A jogabilidade se assemelha à versão de X, no entanto acrescentou novidades como a inserção de diversas novas armas e a possibilidade de passá-las de nível, lembrando games de RPG. E diferente da série X, onde precisávamos selecionar um chefe, aqui precisamos concluir missões dadas por Ciel. Também temos a presença dos cyber-elfos, programas de computador que podem atuar sobre o mundo físico. Além disso, o game aumenta consideravelmente a dificuldade à medida que progredimos. E aqui não contamos com o sistema de upgrade da armadura. Esse jogo foi desenvolvido pela Intercreators e publicado pela Capcom em 2002. E uma situação que eu lembrei é que eu não sabia que tinha que eram 4 jogos de Mega Man Zero. Eu sabia da existência de 2, do Zero e do 02. Aí meu primo havia dito que existia o Mega Man 03 e o 04, que ele havia zerado todos. E outra coisa que eu lembrei também, muito bacana, é que meu irmão, em um trabalho de educação artística, ele usou uma ilustração de Mega Man 02. Ele havia tirado de uma revista da Nintendo World que eu tinha. Esse game, eu tinha alugado ele, né, na época e não tinha zerado. Eu tinha chegado no X, passei da primeira forma dele, mas na última forma, na segunda e última forma, eu não consegui passar dele. E fiquei um pouco frustrado com isso. E depois de um tempo eu baixei no computador, né, tentei jogar de novo, só que eu não zerei. Aí o tempo passou novamente, aí eu baixei para Android o emulador e a ROM do Mega Man Zero. Com o controle que eu tinha comprado, finalmente consegui zerar. Depois de muita paciência, eu retornando do trabalho para casa, no ônibus, eu consegui zerar o jogo. Então, esse daí para mim, sem dúvida, ele é o segundo melhor jogo de GBA. E finalmente aqui temos o primeiro colocado. No entanto, não foi possível dar o ouro apenas a um jogo, e sim a 2, pois eles se completam. E no topo dessa lista temos Golden Sun e Golden Sun The Lost Age, desenvolvido pela Camelot e publicado pela Nintendo em 2001 e 2003. Este é um belo jogo de RPG, cheio de desafios, em uma jornada épica em uma terra de fantasia. Desde o início, Golden Sun chamou minha atenção por conta de seus gráficos lindíssimos. Contudo, além dos belos gráficos para a época, ele me prendeu por ter uma jornada mais envolvente. A história de Golden Sun acontece em um mundo chamado Yrd, no qual seus 2 principais continentes são Angara, ao norte, e Gandon, ao sul. Este mundo é regido dentro da combinação dos 4 elementos. Esses elementos são representados por 4 joias, que provêm da alquimia, uma força onipotente que reinou no passado. Esses elementos são ar, Júpiter, água, Mercúrio, fogo, Marte e terra, Vênus. E após vários conflitos surgirem envolvendo os poderes elementais, a alquimia foi selada. A chave para desbloquear a alquimia são essas 4 joias, que foram colocadas no Monte Aleph, vulcão adormecido próximo a uma pequena comunidade chamada Vale. Depois que houve o selamento da alquimia, este mundo tornou-se desprovido dos poderes elementais. Apenas algumas pessoas em lugares distintos possuem aptidão natural para manipular um dos elementos em formas de magia, chamadas Psy Energy. Essas pessoas são conhecidas como adeptos. Essa história é apenas um pano de fundo do jogo, da história do jogo. A história dos protagonistas começa com eles ainda criança. Isaac e seu melhor amigo Garrett vivem normalmente na pequena comunidade chamada Vale. Até que tudo muda quando repentinamente o vulcão Aleph acorda e acaba gerando grande destruição na vila, com algumas pessoas mortas e desaparecidas. Tentando ajudar os moradores, Isaac e Garrett enfrentam um casal misterioso e são facilmente derrotados. Anos depois, Isaac e Garrett descobrem que o casal misterioso que lutaram eram Saturus e Menard, membros de uma raça estrangeira e adeptos de Marte, fogo,
E o plano deles é liberar o poder da alquimia, o poder destrutivo, né, da alquimia. E para que eles possam fazer isso, eles precisam dessas joias, ir visitar os 4 faróis e acendê-los. Assim, o objetivo deles estarão completos. No entanto, o objetivo dos protagonistas é o oposto, é impedir que Saturus e Menard façam isso. A jornada aqui não é nada fácil, é bem complicado. É necessário aumentar os níveis para ter capacidade de enfrentar Saturus e Menard, pois eles são bem poderosos. Durante a nossa jornada, vamos conhecendo novos amigos. Um deles é Ivan, que ele é um adepto do ar, Júpiter, e a última integrante da equipe é Mia, adepta da água, Mercúrio. Assim, uma das coisas que eu esqueci de mencionar eram as batalhas. As batalhas aqui são por turnos, por isso a necessidade de ter membros na equipe. Cada membro é um adepto de um elemento, citado anteriormente. No segundo game, quem assume o protagonismo é Félix, que também morava na pequena comunidade de Vale. Ele é um adepto da Terra, Vênus, assim como Isaac. E cara, vou te falar, o mapa desse jogo aí, ele é 4 vezes maior ao seu antecessor. Ou seja, o nível de exploração aqui é muito maior, é muito mais abrangente. Temos muito mais opções de ir para determinados lugares, determinadas cidades. E um problema aqui é o idioma, que é o inglês. O cara tem que manjar muito de inglês. Olha, eu devo dizer que eu sofri para jogar esse jogo aí, porque eu manjo muito pouco de inglês. Melhor dizendo, eu não manjo nada de inglês. Eu sei poucas palavras, às vezes eu pegava algumas pistas, assim, pistas soltas de algumas coisas que eu tinha que fazer. Às vezes nem era a escrita em inglês, às vezes eu tinha que me guiar mesmo pela situação, do que estava acontecendo na cena ali, para mim me basear para qual caminho que ele deveria seguir. Esse jogo, quem me apresentou ele foi meu tio, que ele tinha visto numa revista Nintendo World e me falou, né, sobre esse jogo, que ele tinha belos gráficos, e eu vi a revista e falei, poxa, realmente é muito bonito, né, parece que é muita coisa pro GBA. Uma vez ele foi me visitar na minha casa, falamos sobre o jogo e retornamos até a casa dele. E no dia seguinte ele havia alugado. Poxa, ele ficou maravilhado, assim, com o poder gráfico que tinha o jogo, né? Para a época, claro. Poxa, nos divertimos muito, jogamos. Sempre quando havia oportunidade, nós sempre jogávamos. Cada um com seu save. A gente fazia a jornada assim. Eu jogava um pouco, aí eu ia fazer alguma coisa e ele jogava em seguida. E meu tio, ele é muito habilidoso e estrategista. Ele bolava muito bem as estratégias durante as batalhas. E toda vez que ele travava em alguma parte, eu ia em alguns puzzles, eu ia descobrir. Aí em seguida ele se adiantava. E chegou uma hora lá que havia necessidade, na metade do primeiro jogo, havia uma necessidade de enfrentar o Saturus, apenas o Saturus. E ele conseguiu passar com facilidade, enquanto eu fico meio intimidado com o Saturus e acabava abrindo brecha, acabava ficando nervoso. Sempre foi assim. Quando via um inimigo muito poderoso, eu ficava meio intimidado com os inimigos. E ele não, ele ficava mais tranquilo e por esse motivo ele acabava se dando bem, né, durante as batalhas. Ele zerou esse jogo primeiro e depois de algumas vezes que eu aluguei eu zerei depois. E uma coisa assim que eu aprendi sempre com ele é nunca olhar detonado. A gente nunca gostou disso, a gente gostava de descobrir por nós mesmos. Por isso que eu nunca gostei muito de olhar detonado em revista na ocasião. E eu adoto até hoje. Eu nunca gostei de olhar detonado na internet nem em revistas. Esse Golden Sun eu não olhei detonado nenhum. A gente foi descobrindo tudo na raça mesmo, bem à moda antiga. Na ocasião, eu me recordo que ficamos travados numa dungeon, né, chamado Air Rock. Só que a gente não sabia o que tinha que fazer ali, cara. Perto dessa dungeon tinha uma cidadezinha. E conversei com todos os moradores para me tentar pegar alguma pista solta. E um deles, eu me lembro que um dos moradores, ele citou um poder que um dos meus personagens tinha. Eu falei, caraca, tem alguma coisa aí, ele me deu uma pista. Eu retornei para Air Rock e esse poder eu usei uma pedra. Foi aí que eu descobri o que tinha que fazer. Então, essa parte aí só foi descoberta após eu comprar o jogo. Esse jogo aí, eu cheguei a alugar ele, né? A gente alugamos ele, só que
tempo depois eu comprei ele. Eu queria comprar o primeiro Golden Sun, só que eu optei pelo 2 porque não tinha o primeiro na loja. Eu optei pelo 2 mesmo. E foi uma boa compra, hein? E assim, hoje em dia eu não tenho mais o meu Game Boy nem o Golden Sun. Meu Game Boy simplesmente desapareceu da face da terra. Até hoje eu não sei onde ele foi parar. E ele tava com cartucho de Golden Sun encaixado nele, sem a tampa das pilhas. Mas quem sabe no futuro eu possa ter um novo Game Boy Advance. Tudo é possível. Então, mesmo descobrindo lá aquela situação de rock, de como progredir, ainda assim eu travava em alguns momentos mais adiante. E vou te contar, eu demorei muito para zerar esse jogo, hein? Provavelmente 1 ano e meio, quase 2 anos. E como eu descobri como progredir no jogo, eu tive que contar meu tio. E na ocasião a gente não usava telefone, usava celular. Eu não tinha costume de mandar mensagem de celular como hoje em dia. Então, quando eu fui até Alcântara, onde ele trabalhava, aí eu contei pra ele, ele ficou super feliz. Aconteceu também uma situação também de final de ano. A gente fez um almoço no primeiro dia do ano, né? E chamamos a família do meu pai, né? Os familiares, a família da minha mãe. Foi pessoas da igreja lá. Jogamos futebol durante a tarde. Foi muito bacana. E depois que todos foram embora, aí eu peguei o Game Boy pra me aventurar no mundo de Golden Sun. E teve outra situação também. Minha mãe, ela passou por uma cirurgia e minha avó tinha ficado lá em casa com a gente. E na hora da cirurgia lá, cada um foi pro seu cantinho. Eu fiz uma oração pra minha mãe. Após a oração, eu liguei o portátil e fui me aventurar novamente no mundo de Golden Sun. Pois até uma forma de aliviar a tensão, né, que passávamos no momento. Também aconteceu também uma coisa. Esse jogo ele seria perfeito, mas ele só não se tornou perfeito porque eu tive um azar de esbarrar com um bug nesse jogo. Eu tenho um costume idiota, eu não sei se todo mundo faz isso, mas de salvar o seu progresso dentro de casinhas ou dentro de cidades. Eu faço isso porque eu penso assim, eu vou dormir, eu quero deixar meu personagem confortável, dentro de uma casinha. É uma coisa bem infantil, né? Mas eu costumava fazer isso, deixava ele dentro de uma cidade ou dentro de uma casinha, dentro de um hotel. Então eu tive um azar danado de seguir. Eu tava no meio do oceano e a ilha do Game Boy tava terminando já. E eu pensei, cara, eu tenho que salvar esse jogo, eu tenho que ir pra uma cidade. Aí encontrei uma ilhazinha sudoeste de Gandur. Vou pra lá então. Então eu fui pra lá com o barco. Eu não tenho gameplay aqui pra mostrar, portanto vou mostrar de uma maneira bem arcaica. Não é bem uma cidade, é uma espécie de um lugarejo, um lugarzinho pequeno. E, cara, se você tá vendo esse caixote aí, se você empurrar esse caixote e ele cair pela cachoeirinha, e você for pegar aquele baú ali, se você salvar nessa plataforma e desligar o Game Boy, pode dizer adeus ao seu save, porque você não vai conseguir mais sair daí. E eu tive o azar de salvar logo aí e desligar o Game Boy. Então quando eu joguei de novo com o emulador, quando eu cheguei nessa parte aí, eu fui fazer o teste e realmente é um bug que tem aí. Eu não sei, acabou que passou batido pela Camelot. E antes de eu gravar esse vídeo, eu vi se tinha no YouTube. E tem também, já aconteceu já com outras pessoas. E cara, isso não é zoeira, isso aconteceu mesmo comigo. Eu salvei ali, não consegui mais sair. Eu não sei o que acontece ali. Parece que ele simplesmente não reconhece mais aquele caixote que tá caído ali. Mas poxa vida, tirando o fato desse bug, eu ainda posso classificar esse jogo com uma única palavra. E essa palavra é fascinante. Existe também um terceiro game da franquia, Golden Sun Dark Dawn, para Nintendo DS. Eu não tenho um Nintendo DS ainda, mas o dia que eu comprar um DS e o Golden Sun, rapaz, esse dia vai ser épico. Eu vou querer muito fazer um vídeo sobre isso. Pois é, meus amigos, sem sombra de dúvidas, Golden Sun é o melhor jogo de Game Boy Advance que eu já joguei na vida. Então é isso, meus amigos, o vídeo ficou longo, mas é porque eu planejava ele já há muito tempo e era uma questão de honra fazer um vídeo assim. E se você ficou até aqui, deixa aquele joinha, assim estará me incentivando a trazer mais conteúdos como este.
E os próximos vídeos eles estarão menores, com certeza. Então, eu sei que existem outros jogos que muitos o consideram melhores do que estes que estão no top. Mas para mim, esses 10 jogos aí marcaram minha vida e, portanto, eles para mim são os 10 melhores jogos dentro do GBA. Um exemplo que eu posso citar é o Zelda The Minish Cap, que eu não coloquei no top porque eu não joguei na época. Eu joguei ele recentemente, tem uns 2 anos atrás que eu cheguei a jogar esse Zelda. Se eu tivesse jogado naquela época, provavelmente ele estaria na lista. Também Pokémon também, que todo mundo gosta, mas Pokémon eu não gosto muito. Eu sei lá, pra mim não faz muito sentido você sair por aí atrás de monstrinhos para lutar com outros monstrinhos. Bom, se você gosta e é fã, pra mim tudo bem, eu não vejo problema, mas eu não curto. Assim, eu já ouvi falar também que a versão de Final Fight 1 para o GBA é superior ao arcade. E eu nunca joguei esse jogo não, gostaria muito de jogar um dia. E outra coisa, esse port do Final Fight, eu tenho uma experiência bem rapidinha aqui com o Final Fight, que meu avô ele tinha um bar e tinha vários fliperamas, e esse Final Fight eu nunca consegui jogar direito, porque estava sempre cheio o fliperama. E teve um dia que eu viajei lá para Espírito Santo e visitamos o meu primo que morava em Marataízes. E lá, meu primo ele me levou num fliperama que é bem diferente daqui de onde nós morávamos. E assim, o fliperama ele é bem underground, o ambiente é com luz apagada e tinha muitas máquinas. E eu notei que tinha uma máquina vazia. Quando eu cheguei lá era Final Fight. Uma oportunidade perfeita agora de jogar. E o restante da galera tudo empolgado com o lançamento na época de Mortal Kombat 1. E muita gente jogando Mortal Kombat e o Final Fight vazio lá. Aproveitei e botei logo uma ficha. Sim, quase esqueci. Esse meu primo, teve uma ocasião que eu estava na casa dele e ele tinha internet, né? Algo que era raro nas casas naquele tempo. E tinha um concurso, eu não me lembro de quem que era, eu acho que era da Gradiente, onde se você montasse uma frase com 10 palavras, se eu não me engano, o prêmio seria um GBA. E montamos lá, né, uma frase lá e não ganhamos. Pois é, e como dizia na época, ficamos na pista. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até breve.